onde nós paramos ontem. Eu quero, Deus assim permitir, concluir essa passagem que nós estamos tendo no livro de Êxodo, porque todos sabem que nós estamos estudando já há alguns meses, talvez mais de um ano, o Evangelho de Lucas. Mas nós nos deparamos no capítulo 22 de Lucas com Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Então, fomos direcionados pelo Espírito Santo a aprender um pouco sobre essa Páscoa que Jesus celebrou, que é diferente da nossa, porque nós não celebramos a Páscoa que os judeus celebraram. Nós celebramos Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, como nós já falamos aqui. Quando já falamos ontem pela manhã, lemos em 1 Coríntios, capítulo 5. E nós vimos a instituição da Páscoa no capítulo 12 de Êxodo, vimos capítulo 13, a consagração dos primogênitos ontem. E hoje, se Deus assim permitir, nós vamos ver como é importante, como cristãos, termos essa consciência de que o fato de experimentarmos a companhia de Deus, experimentarmos as dádivas de Deus, os milagres de Deus, os livramentos de Deus, não irá impedir que a nossa vida tenha grandes desafios esses que a gente, inclusive, por conta da nossa fragilidade de fé, nós nos vemos, às vezes, sem saída. E é o caso que a gente vai estudar aqui no capítulo 14. Então, como cristãos, precisamos ter uma mentalidade de que o caminhar cristão é difícil, que a vida cristã tem obstáculos muito difíceis de serem transpostos, e que nós só iremos conseguir transpor esses obstáculos se de fato a graça do Senhor estiver conosco. Mesmo na qualidade de cristãos, se nós não estivermos seguindo a orientação do Senhor Jesus, nós iremos falhar. E isso é doloroso. Foi uma das coisas até que eu fiz questão de ensinar ontem, quando nós estávamos ceando. Porque muitas vezes nós celebramos o que não deveríamos, que é a correção de Deus. Então, a correção de Deus não é algo que a gente tem que celebrar. É algo que a gente tem muitas vezes que se sentir envergonhado. É claro que depois que passa, a gente se sente amado, a gente se sente seguro por ter um pai que não nos deixa, né, quando a gente erra, mas nos corrige. Mas nós devemos aprender a palavra de Deus e cumpri-la, para que, como nós aprendemos ontem, em 1 Coríntios 11, se julgarmos a nós mesmos, não precisaremos ser disciplinados pelo Senhor. Então, nós devemos chorar pelas nossas falhas e não nos alegrar com elas. Então, é preciso que a gente tenha esse referencial. Que bom que Deus me corrige, eu sou filho. Não é tão bom assim, não. Porque, primeira coisa, se ele tem te corrigido tanto assim, se você tem errado de maneira tão sistemática, o que é que está acontecendo? O que está faltando para você acertar? Será que a graça de Deus tem sido insuficiente? Tenho certeza que não. Então é importante que a gente reflita com toda seriedade a respeito desse ponto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vamos estudar um trecho aqui da Bíblia que no Novo Testamento ele é mencionado algumas vezes. Inclusive em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala dessa relação de Deus com o seu povo no Antigo Testamento como um exemplo para nós que somos cristãos. E ele vai dizer, inclusive, dessa geração que experimentou esse grande livramento, mas que todos foram mortos no deserto por conta
da sua incredulidade. Então, eles foram corrigidos e como foram. Mas ainda assim, não se arrependeram. Então, nós precisamos nos atentar que a caminhada cristã é uma caminhada para o alto. Nós devemos nos cobrar maturidade espiritual. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o que nós temos visto na igreja nos últimos meses, anos, é o contrário. Passa o tempo de igreja e as pessoas não somente estacionam, mas elas retrocedem. Há algum tempo atrás, conversei com uma pessoa e a pessoa me disse: eu fico muito chateado com a sua postura, né, pastor? Porque eu já fiz tanto pela igreja e agora, só porque eu deixei de fazer, você está dizendo que eu estou errado? Eu disse para essa pessoa: você não só está errado, não, você está muito errado. Porque, em primeiro lugar, você não tem direito de parar. Em segundo lugar, o exemplo que você está dando. Em terceiro lugar, quem disse que você vai voltar de novo? Quem te garante isso? Quem te garante que aquele fervor espiritual que você já teve um dia vai voltar? Você está correndo um sério risco. Então, mau testemunho, a impossibilidade de voltar, que muitas vezes acontece, a pessoa pode se desviar e não voltar nunca mais. Então, é um risco que as pessoas não deviam correr. E para isso a gente tem que continuar no processo de crescimento ininterrupto. Né? Não temos nenhum tipo de pressa, no sentido de cobrar em demasia, mas também não podemos ser omissos. Não podemos ser omissos em relação à cobrança que é necessária. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo ensinado, você está tendo experiências com Deus. E aí, por que não está crescendo? É como uma criança. Se a criança está dormindo, está alimentada, se está com a saúde boa, por que ela não está crescendo? Tem que ir no médico, tem um problema. Porque se comeu, dormiu, tem que crescer. O processo de crescimento é assim do ser humano. Então, na igreja é a mesma coisa. A gente vê pessoas estacionando e outras retrocedendo. E eu falo isso com tristeza porque é um risco muito grande que essas pessoas estão correndo em relação às suas aulas. E aqui a gente tem esse exemplo para a gente pesar as nossas vidas. Capítulo 14 de Êxodo. Amém? Eu não sei qual é o título da sua Bíblia, mas na minha tem escrito assim: a perseguição de Israel. Eu gosto. Você se sente perseguido? Deveria. Porque o diabo passou o dia todo ao derredor. Se ele não passou o dia inteiro ao derredor, é porque você é dele. Então, tem essas duas opções. Pastor, eu acho que o diabo não fica ao derredor de mim, não. Então é porque você é do time dele. Só tem essas duas opções para ficar claro. Então, veja bem o que você vai te dizer. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. A gente já viu esse modus operandi de Deus. Deus, ele não fala. Ele pode fazer isso, mas ele escolhe não falar diretamente. Então, ele separa homens e preste atenção, ele separa homens. Não tem mulheres, não. E nem homens afeminados. Não, também não separa. Tem que ser homem e tem que ser homem de verdade. Para poder exercer essa função tão difícil e ao mesmo tempo tão importante, né, que o Senhor escolhe alguns para que exerça, que é a função de liderança. E Moisés foi escolhido pelo Senhor. Moisés foi escolhido pelo Senhor porque ele tinha alguma característica especial? Não. Mas a eleição do Senhor não funciona assim. Normalmente é o contrário. Deus escolhe aqueles que ninguém espera. Esse daí, não acredito. Mas tanta gente boa para escolher, vai escolher esse daí. Hoje mesmo foi o dia do negócio de uma lista da seleção, né, que vai jogar. Então, é como se fosse aquela lista. Aí você visse pessoas assim que você diz: meu Deus, mas esse daí tá na 5ª divisão. Esse daí. Mas esse daí nem jogou, ficou no banco. Mas ele escolhe assim. No caso de Moisés, por exemplo. Moisés foi chamado, irmãos, quando tinha 80 anos. Deus não podia ter chamado Moisés com 50.
com 60, com 70. Mas Moisés tinha 80 anos. Você acha que uma pessoa de 80 anos, 40 anos já morando no mesmo lugar que era lá Midian, cuidando da ovelha, do rebanho do seu sogro Jetro, você acha que ele queria alguma coisa? Ele tinha alguma expectativa de sair daquele lugar? Não tinha. Aí Deus faz, é esse daí que eu quero. E faz. Então, ele age assim. 1 de Coríntios fala sobre isso. 1 de Coríntios 2, 1 de Coríntios 1, perdão. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e que acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Irmãos, se você está fugindo de uma pessoa que quer lhe pegar aqui atrás e Deus diz pare, é como você está sendo perseguido por um pitbull e Deus diz pare, fique quieto. Não, tem que ter fé, viu? Porque as pernas querem correr. Senhor, é sério, Senhor, é pitbull, tá vindo. Minhas canelinhas. Não vai aguentar, vai triturar, Senhor. Mas se ele disse para ficar, mas ele tem que dizer, viu? Tem que ser da sua mente, não. Ele tem que falar. É como nós já lemos no Salmo 46. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então tem um momento a gente ficar quieto para a gente ver o poder de Deus em cuidar da gente. Então, bom. Fala aos filhos de Israel que retrocedam, que acampem. Imagine como deve ter sido fácil falar isso para esse povo. Diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. E eles então estão agora junto ao mar. E aqui é um cenário que a gente já viu, assim, entre aspas, né, em Gênesis, que foi a fuga, por assim dizer, de Jacó com a sua família. E aí Labão persegue ele. E na frente tinha um território que era habitado, né, pelo seu irmão, que tinha jurado matá-lo, Esaú. E aí ele fica lá. E aí, como é que vai ser? E ele ficou assim, ele tinha tanta certeza que ia ter morte, que ele separou a sua família e os seus pertences em 2 grupos. Ele diz assim, se matar um, o outro sobrevive. Né? Mas ele passou a noite lá com o Senhor, pelejou com o Senhor em oração e o Senhor deu um grande livramento a ele. E nós todos já conhecemos essa história, né? Como o irmão dele não tratou ele mal, muito pelo contrário, tratou bem ele, e o seu sogro também reconheceu que Deus era na vida dele. Então, muitas coisas que para nós parecem insolúveis, muitos problemas, situações que parecem sem saídas, é oportunidade de ouro para a gente orar. Porque nós não oraríamos se não estivéssemos nessa situação. A gente irmão, pense como a gente é difícil de orar. Não é fazer essas rezas fajutas, não. Obrigado, Senhor, por essa refeição. Não é. É oração mesmo. Aquela oração que você faz igual a Jacó no Vale de Jaboque. Senhor, não vou sair daqui não, desse quarto. Não me levanto de jeito nenhum desse quarto, porque eu sei que se eu levantar daqui, é desespero. Eu vou só se levanto daqui quando o Senhor der um direcionamento. Esse é o tipo de oração, por exemplo, que a mãe de Samuel fez. E que o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada. De tão entregue ao momento de oração que ela estava. Quem olhou disse, não é possível, essa mulher está nesse estado, ela deve estar embriagada. Não estou orando. Então é esse estado que de fato nós deveríamos buscar no nosso quarto de oração. E aqui a gente vai ver, versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E muitas vezes os ímpios pensam isso da gente. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas que falam isso para vocês. Né? Porque às vezes eles pensam, não falam, às vezes eles falam. No meu caso, falam. Cara, mas você tem certeza que você não está perdido? Você já tem 11 anos nesse negócio, não vai para canto nenhum. Você já não cresce.
nada, as pessoas ainda falam mal de você. E é isso mesmo. Então, o sentimento, muitas vezes, do ímpio, quando olha para a nossa vida, é que a gente está retrocedendo, que a nossa vida está perdida, que a gente está perdido. Quando, na verdade, não. O Senhor nos faz por caminhar, nos leva por caminhos que aos olhos dos ímpios são incompreensíveis. E é o caso aqui. Então, eles podiam ter ido por um outro caminho? Podiam. Não iam ter que passar por nenhuma região aqui de água. Mas o Senhor queria que eles passassem, o Senhor queria que eles tivessem esse momento na vida deles. Assim também é conosco. Muitas situações difíceis poderiam ser evitadas? Não. Porque o Senhor quer que a gente amadureça. Lá no livro que todos nós conhecemos e praticamos, aleluia, Tiago capítulo 1, fique feliz quando passardes por todo tipo de provação. Acabei de descrever vocês. Não é isso mesmo? Provação, sorriso. Ajuda-me. O que você está tão sorridente? Rapaz, hoje foi tanta provação, estou aqui na maior alegria. Aleluia. Fique feliz. Mas a ideia não é feliz no sofrimento, mas é feliz por entender o que está acontecendo, irmãos. Feliz por entender que aquilo não é obra do acaso. Que aquilo é o agir de Deus para que a gente amadureça. Para que a gente tenha uma visão madura do nosso relacionamento com o Senhor. E quem é que sai ganhando com isso? A gente. Então, aqui a gente vê isso como, na prática, todas essas situações, como o apóstolo Paulo disse, são símbolos para a gente. Porque, de fato, acontecem na nossa vida, no sentido espiritual. Os ímpios vão olhar para a gente, para a nossa maneira de viver, e vão dizer, estamos orientados no deserto. Por quê? Porque a gente não está buscando acréscimos materiais. Você conhece alguém no mundo que não queira um pouco mais? Isso vai da pessoa que tem menos condição financeira aos mais ricos. Eles sempre querem um pouco mais. Um pouco mais pode ser 10 reais, pode ser 10 bilhões, é um pouco mais. O cristão é aquele que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando uma pessoa olha isso e diz, não faz sentido. Cadê a sua ganância? Cadê a sua vontade de realizar sonhos mirabolantes? Não, o meu desejo é chegar no céu. Chegar lá. Eu vou estar muito feliz. Então, para quem nos olha de fora, parece que a gente está desorientado. Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó. Você acha que os ímpios vão facilitar para vocês? Irmãos, se algum ímpio está querendo te ajudar, pode ter certeza que é cilada. É cilada. Ímpio querendo te ajudar, querendo facilitar a sua vida. Quando acontecer isso, irmão, você vai logo para Mateus capítulo 4 e vê Satanás diante de Jesus dizendo, eis que tudo te darei, se prostrado me adorar. Então, você não vai olhar para a pessoa que está te oferecendo determinadas coisas e dizer, sai Satanás, não precisa fazer isso. Né? Às vezes a pessoa nem percebe que está sendo usada. Satanás tem esse ardil, ele usa pessoas que nem percebem que estão sendo usadas por ele. Mas a gente sabe. É como o apóstolo Paulo disse, nós não ignoramos o agir de Satanás. A gente sabe o que ele quer, a gente sabe como ele age e, portanto, a gente sabe como se defender. Pelo menos deveríamos. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E essa perseguição, irmãos, não necessariamente é uma perseguição no sentido de nos matar, do ponto de vista físico. Ele pode te perseguir para querer te fazer te desviar. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Onde é que Deus é glorificado? Na vitória que vence o mundo, que é a nossa fé em Cristo. Que é muito maior do que qualquer obstáculo. É a nossa fé em Cristo. Serei glorificado em Faraó.
Às vezes a gente fica, como assim, glorificado em Faraó, porque ele vai fazer com o Faraó. Vai ser um exemplo do seu poder por todas as gerações, até para nós. E em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Então, o Senhor avisou que ia chegar nesse extremo. Na nossa situação é a mesma coisa, irmãos. O irmão José já nos ensinou recentemente Efésios capítulo 6. Você ainda vai falar de Efésios 6? Amanhã não. Mas ele falou com a gente. Nós não lutamos contra um inimigo de carne e sangue. Você já imaginou um demônio? Ele é que está atrás de você. E não é esses demônios de filme de terror, não, porque se fosse de filme de terror era tranquilo. Porque esses demônios de filme de terror sempre tem uma mágica para destruir eles, né? Mas os demônios de verdade não tem mágica para destruir eles, não, nem para afastar eles. A única coisa que nos faz triunfar é o que está escrito lá em Efésios. E o que está escrito também em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você já imaginou ver um demônio daqueles assim, sabe? Grandão, na sua frente, dizendo: estou aqui para acabar com você. E aí? O que você faria? Correr? Como você pode correr contra um demônio? Que a brincadeira dele é dar volta na Terra. Imagina, muito mais rápido do que qualquer avião supersônico. Como é que você corre de um inimigo desse? Percebeu como a gente tem que dar atenção ao que está escrito em Efésios? Tem que ter a armadura de Deus. Tem que ter oração. Mas às vezes a gente não dá a devida atenção. E aí o que a gente está fazendo? Facilitando o trabalho do diabo. O diabo nem precisa nos assustar. Ele só faz nos enganar. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. Vocês se lembram como foi que o povo disse: sai logo daqui! E ainda deram joias. E ainda pediram para eles orarem, para o Deus deles, para Faraó, para poder o Deus aliviar para o lado do Egito. E agora o povo já está o quê? Com ódio de novo. Já aconteceu essa situação com vocês? Comigo já aconteceu direto. Pessoa de repente de manhã, bom dia, de noite, você vai dar boa noite por quê? Quem está me dando boa noite? Você está falando comigo por quê? De manhã, um bom dia. Revela, Senhor. Você fica às vezes. Aí você lembra de um irmão? O mundo espiritual é real. É real. Então, aqui a gente percebe como o coração dos ímpios é assim. Por isso que a gente não pode confiar. Tem crente também. Né, pessoal? Esse daí não é crente, me perdoe, mas eu tenho que dizer que uma pessoa que tem esse tipo de agir está precisando de regeneração ainda. Então aqui, os oficiais contra o povo disseram: que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Irmãos, Faraó precisava ir? Não precisava. Ele era o rei todo-poderoso. Não era só rei, ele era chamado de Deus. Mas é isso. A fúria do mundo contra o cristão é tão grande que eles querem ver a nossa derrota, a nossa miséria, a nossa morte, o nosso sofrimento. Como a gente já viu em Apocalipse, o que alegra, o que diverte o mundo? O sofrimento dos verdadeiros crentes. É como eles sentem prazer. É assim que vocês seguem o seu Jesus? É isso que ele faz por vocês? E quando eles estão muitas vezes com esse ódio, como no caso do assassinato de Estevão, pra gente, irmãos, o ódio deles só vai fazer mal para eles. Porque pra gente só redunda em uma intimidade ainda maior com o nosso Salvador, como foi no caso do assassinato de Estevão. Você vai ver lá que Lucas descreve no livro de Atos que eles riavam os dentes.
ideia de como se fosse um cão mesmo, assim. Mas ele não está descrevendo animal, ele está descrevendo um ser humano, riando os dentes com ódio de Estevão. Estevão só fez uma pregação. Percebeu como é perigoso fazer o que eu estou fazendo? Então aqui, versículo 6. E tomou o faraó, aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos. Olha, 600 carros. E todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram, versículo 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piharote, de fronte a Baal-Zefon. E agora, irmão? E agora? Faz o quê? Porque não dá para correr, porque na frente é mar. E não dá para voltar, porque o povo de Deus não tinha arma. Olha o povo aí que fica defendendo aí. Tem a sua arma. Não, o povo de Deus não tinha arma. Quem tinha arma eram os egípcios. E o povo de Deus, então, ele vai fazer o quê? Cheio de fé, clamar ao Senhor? Não, vai culpar Moisés e vai falar mal de Deus. Vem cá, faltava túmulo lá para matar a gente aqui? Às vezes a gente se identifica tristemente com isso, né? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros do Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Aí você diz assim: rapaz, que povo sem fé. Irmãos, vocês já leram os evangelhos, né? Vocês lembram daquele momento que Jesus está no barco? Não é nem o momento que Jesus está fora do barco, é o que ele está no barco. São dois momentos distintos. Jesus está no barco dormindo, bichinho, rapaz. Já estou trabalhando, acordava cedo, poral, o dia todo ajudando as pessoas, não tinha tempo nem para comer. Aí está atravessando o mar, vai tirar um cochilo no fundo do barco. Aí vem aquela tempestade. Os atribulados. Eu que tenho que usar esse nome atribulado, porque não é endemoniado, é atribulado, são discípulos. Endemoniado só tinha um, que era Judas. Então, eles viram aquela tempestade e eles olhavam para a tranquilidade de Jesus e aquilo dava uma agonia. Mas como é que é tão tranquilo assim? A água está entrando no barco. Como foi? E aí eles fizeram o quê? Oraram? Acordaram Jesus. E acordaram Jesus como? Não importa, mestre, que pereçamos. Ó, Senhor, o Senhor vai deixar a gente morrer. Mas Jesus já havia dito: nós iremos atravessar para o outro lado do mar. Ele já tinha dito. E quando ele fala, acontece. Mas a gente, quando vê uma tempestade, se treme todo. Você viu que vai aumentar tudo. Rapaz, esse 2023 promete, viu? Revela Jesus. Meu Deus! Só não aumenta o meu salário. Nossa, O resto tudo aumenta. Não sei como vai ser esse negócio. Vocês não pensam assim, eu sei disso. Então, a tempestade aparece, irmãos, mas Jesus está no barco. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. E a gente não precisa acordar ele. A gente pode descansar como ele no Senhor. Entendendo que o Senhor não deixará o barco afundar. Ele sabe das nossas lutas e ele quer que nós venhamos a triunfar diante dessas lutas por meio da fé. Sem fé, jamais triunfaremos. Versículo 10. E chegando, eles clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés. Percebeu? Eles falaram com Deus diretamente. Fala com quem? Fala com o pastor.
que a culpa é dele. Ele mandou a gente fazer esse negócio, o negócio está todo empenado. Tá vendo aí? Vê que eu devia ir para aquela igreja. Aquela que dá tudo certo. Eu devia ir para lá. Disseram a Moisés. Será por não haver... Disseram a Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste? Não foi mais Deus que tirou eles, não. Agora foi Moisés. Para que morramos neste deserto, porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso o que temos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha para isso, irmãos. Essa é a postura de muitos cristãos hoje. Eu falo cristãos pela fé, né? Então, assim, não, mano, eu posso ser cristão lá, servindo a Faraó. Qual o problema? Eu posso continuar no Egito, comendo as coisas do Egito, mas Deus está no meu coração. Não, pode não. Ou você está no mundo, ou você está com Deus. Não poder servir a dois senhores. É importante que a gente entenda isso. Por isso que tem de maneira assim tão clara na Bíblia, os covardes não herdarão o reino de Deus. É esse tipo de covardia. Às vezes a gente confunde a ideia com timidez, porque tem algumas traduções que dizem os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas a ideia de timidez, a palavra que é traduzida como tímido e covarde, ela é muito melhor compreendida como covarde, porque a ideia é esse que retrocede. Porque ele tem medo do obstáculo, do tamanho do obstáculo, do perigo. Então aqui ele diz, pois melhor nos for a servir nos egípcios do que morrermos nesse deserto. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas passam tempo como nós na igreja e depois dizem, não, é melhor eu voltar para onde eu estava. Porque ser cristão é muito difícil, tem que perdoar, tem que amar, tem que suportar, tem que dar outra face, tem que se contentar com tudo. Eu não quero me contentar com tudo, não. Eu quero realizar minhas vontades. Eu quero deixar minha carne bem satisfeita. Esse negócio de mortificar a carne, que nada, varão. Eu quero satisfazer até o final da minha carne. Como assim? As pessoas falam isso na igreja. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Irmãos, quando a Bíblia diz que Moisés é o homem mais paciente, se você ler os 5 livros da Bíblia, né, principalmente a partir de Êxodo, vai dizer, rapaz, esse camarada mesmo era paciente. Né? Porque as coisas que ele ouvia do povo. E ele respondia com uma tranquilidade. Uma outra exceção. Mas na maioria das vezes ele tinha uma unanimidade assim, né? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha o que ele está dizendo. O que Jesus disse aos discípulos. Homens de pouca fé. Por que duvidaram? Eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando hoje. Eu estou enfrentando alguns obstáculos que aos meus olhos parecem intransponíveis. Mas eu tenho um Deus que destrói muralhas e faz a gente andar sobre as águas se for preciso, ou abre as águas se for preciso. Então a nossa fé, o nosso chamado é perseverar. Perseverar seguindo a vontade de Deus, não importa o que a gente encontre pela frente. Seguir o caminho que o Senhor tem para nós é sempre mais seguro do que retroceder. Porque se a gente retroceder, como diria Giovanna, a gente retrocede para a cidade da destruição. Irmãos, até no nome já está dizendo. É a cidade da destruição. Como é que você se sente em paz numa cidade dessa? É como alguém que se sente bem no mundo. Como se sente bem no mundo, o mundo vai ser destruído. Deus está irado com esse sistema, com o modo de vida das pessoas que viram as costas para ele constantemente.
como a gente se sente bem nesse lugar? A gente precisa se questionar. Então aqui, versículo 15. Eu não vou demorar muito porque ainda vai ter o louvor. Hoje a gente fez o contrário. Hoje eu comecei e depois a gente vai terminar com o louvor porque vai ter um bolinho de nada. Amém? Ela disse que o bolinho é só para vocês olharem. Vai achar. Versículo 15. Estou brincando, eu não disse nada disso. É o pastor que fica brincando com ela. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Olha, essa parte, irmão, é uma das partes assim, da Bíblia. Tem algumas que eu me arrepio, eu acho massa. Por isso que eu estava falando com o irmão Calmon e o irmão Paulinho, são os gerentes gerais, para ver se a gente traz o projetor de novo. Eu não consegui achar o projetor onde estava. Estava com a irmã. E aí, eu vou ver se a partir de semana que vem a gente fica uma segunda-feira com o louvor, uma segunda-feira com o projetor. E eu vou tentar fazer sexta-feira também, lá no Altar das Palmas, se Deus permitir. Vamos orar. Porque é tão bom quando a gente vê isso, né? Um filme, um desenho, né? Porque a gente tem as duas formas. Mas ver a maneira, né? Como o Senhor fala com Moisés, é como ele fala com a gente. Às vezes a gente está falando com Deus e nada contra falar com Deus. Muito pelo contrário, falar com Deus é muito importante, sempre é maravilhoso. Mas em muitos momentos, irmãos, essa nossa forma de falar com Deus é uma demonstração de covardia. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode falar com Deus nesse sentido. Porque o Senhor nos deu uma armadura. O Senhor nos deu uma espada. O Senhor nos deu o seu espírito. Então, se ele mandou a gente fazer uma coisa, a gente tem que ir lá e fazer. É o que ele está falando aqui com Moisés. Mas Moisés, você está clamando para mim por quê? O que você tem na mão? Eu estou com vocês, Moisés. O que é isso? Porque muitas vezes essa nossa aparente humildade é, na verdade, uma demonstração de falta de confiança na onipotência do nosso Deus. Na nossa mente, por mais que a gente não goste de falar isso alto, né? A gente pensa, mas não fala alto. Tem situações que a gente pensa, rapaz, acho que não tem jeito. Mas como assim não tem jeito? Deus é onipotente. Deus pode fazer o que Ele quiser. A pessoa pode estar morta 4 dias. Lázaro veio para fora. Ele veio. E nem estava fedendo. Mas, cara, e os gases de um morto? Na hora que o Senhor ressuscitou lá, na mesma hora parou de ter gases. Aqueles gases que o morto solta. Por que ele faz assim, mano? Então, Deus é onipotente. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você já prestou atenção nisso que Paulo falou? Porque a gente pensa um monte de coisa. E diz assim, ele pode fazer muito mais? Não, eu estou errado. É infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí tem situações, por exemplo, a conversão de um ente querido que está... A questão, irmãos, não é se vai acontecer ou não, porque isso depende de Deus, mas muitas vezes a gente desconfia no sentido, será que Deus pode? Pode, se Ele quiser, Ele pode. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não confia em Deus, a gente não vai orar a Deus. E o que a gente fizer não vai ser oração, porque oração sem fé não existe. Oração sem fé é reza. É o que está escrito em Hebreus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Mas quando o autor fala acreditar que Ele existe, não é simplesmente acreditar que existe Deus, não, é acreditar que existe esse Deus, nosso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberano. Esse Deus, você acredita nesse Deus, e que quando você se aproxima dele, Ele se alegra em galardoar, em presentear aqueles que o buscam. Você acredita nisso? É essa fé que a gente tem que ter na oração. Ele faz oração, né? Eu não estou falando dessas orações deterministas, irmãos, que vocês sabem que isso tudo é fraude. Mas eu estou falando uma oração daquele que se achega sabendo como
Sadraque, Mesaque e Abednego. Se ele quiser me livrar, ele me livra. Se ele não me livrar, ele me livra. Mas ele tem poder para fazer muito mais do que simplesmente me livrar. E foi o que ele fez. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fez o quê? Ele não livrou, não. Ele entrou junto. Ele dançou na fornalha. E quando eles saíram, não tinha cheiro de fogo nem de fumaça na roupa deles. O que é isso, irmão? É isso que ele faz. Era mais fácil o quê? Livrar eles ou fazer o que ele fez? Livrar eles. Mas ele fez muito mais do que eles. Glórias a Deus. Então, na nossa vida, a gente tem que ter essa mesma esperança. Porque a esperança não nos decepciona. Porque é pela esperança que o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações. Não está escrito em Romanos? Então, é preciso que a gente tenha fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível se relacionar com Deus. Porque o Senhor nos chama para caminhar por fé e não por vista. Eu acho bonito uma frase de um pastor do passado que diz o seguinte: quando Abraão saiu, ele não sabia para onde Deus queria levá-lo, mas ele sabia o Deus que ele confiava, ele conhecia o Deus que ele confiava. Assim deve ser a nossa postura. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu sei que Deus vai estar comigo, e para mim isso é suficiente. Isso é o remédio para qualquer ansiedade, irmãos. A confiança em Deus. Pelo menos nos ensina a palavra do Senhor, e a gente viu, o irmão José inclusive falou esse versículo recentemente, Filipenses 4. Versículo 15, vamos lá? Eu tenho que concluir até 11 horas. É um combinado. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Já pensou se eu chego na igreja? Irmão, é agora, domingo, não tem esse negócio de voltar para casa e terminar culto, não? Domingo é só para Deus. Terminou o culto, vamos orar, fazer um lanchinho. Quem tiver em jejum, continua de jejum, porque à tarde a gente vai evangelizar e de noite a gente vai fazer um culto ao céu aberto, onde Deus mandar. E vai ser todo mundo. Desde Gabriel até seu Edson. Aleluia. Vai ser todo mundo nessa obra. Amém? Amém. Ó, pastor, esse domingo não vai dar. O senhor não avisou com antecedência? O senhor tinha que falar que eu tinha que planejar. O pessoal o feijão tá pronto. Misericórdia. Tá lá, macarronada. Tem a carne, eu tenho que visitar fulano, eu tenho que fazer não sei. Você já viu como é a nossa vida? Se Deus dissesse isso pra gente, hoje é pra marchar. Rapaz, até queria, mas não vai dar. Percebeu porque o Senhor bota os egípcios atrás da gente? Porque a gente é bom de dar desculpa, irmão. Se a gente não tiver sem saída, olha, até quando a gente está sem saída, a gente dá um jeito de errar. Imagine. É muita graça de Deus na nossa vida. Versículo 16. E tu levanta o teu bordão, o cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. Irmão, como é que divide o mar? Você sabe como é? Eu não sei. Mas ele foi lá e fez. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Rapaz, que Deus é esse? É o nosso Deus. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó. Percebeu que ele repete? Serei glorificado em Faraó. Essa mesma estrutura textual a gente vai ver em Apocalipse. A gente olha para aquelas cenas de Apocalipse, a gente se assusta, a gente fica com medo, às vezes a gente fica até com uma espécie de pena que a gente não deveria sentir, mas a gente fica com esse sentimento, meu Deus, mas tem que ser assim. Mas aquilo glorifica a Deus. A justiça de Deus glorifica a Deus. Então Deus é glorificado também por meio da sua justiça. Por quê? Porque ele avisou e as pessoas não deram atenção. Então, cuidado, para
que você não se veja muitas vezes entristecido com a glória de Deus. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, os seus carros e os seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Olha que coisa, irmãos. Ele repete, porque, apesar de repetir tantas vezes, a gente ainda duvida, a gente se esquece. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, lembra-se? Era uma nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. Você percebeu que não entende a Bíblia quem quer, entende a Bíblia aquele que Deus quer. Então, não é por intelectualidade que você compreende os textos sagrados. Deus esclarece para o seu povo e obscurece para aqueles que não são seu povo. Muitas pessoas se aproximam dos textos sagrados querendo apenas usá-los para proveito próprio. E essas pessoas, então, elas são, pelo próprio Deus, obscurecidas. Mas aqueles que verdadeiramente se aproximam do Senhor com o coração correto, o Senhor sempre será, por meio da sua palavra, lâmpada e luz. Então aqui a gente lê. Então Moisés estendeu, e para que esclarecia para eles de noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E você vai ver que essa questão de dividir o mar não acontece só aqui. Elias faz isso, Eliseu depois faz isso também, para confirmar que o mesmo Espírito que estava em Elias estava em Eliseu também. Quando o povo também está atravessando com Josué, ele também faz isso. Manda, inclusive, pegar 12 pedrinhas do fundo do Rio Jordão, para poder ficar de memorial que Deus abriu o mar para que o povo passasse naquele episódio também. Então, a ideia, quando nós vemos isso, é que o Senhor está no controle da natureza. A natureza não está no nosso controle. Dá um exemplo. Há alguns anos, acho que já fazem alguns anos, nós vimos aquele desastre em Brumado, né, naquela barragem. Então, o homem achou que podia conter. Aquela barragem não era de água, na verdade aquela barragem ela guardava, né, excrementos da extração do metal, se não me engano, né? E eles achavam que eles podiam conter aquilo. Não, não pode. O homem faz esse tipo de plano, mas não pode. O homem não pode conter o maremoto. Existem até tecnologias que conseguem prever, né, com alguns minutos de antecedência, a chegada do maremoto numa costa. Lá no Japão eles desenvolveram essa tecnologia por conta da quantidade muito grande de maremotos lá. Mas nós vimos alguns anos atrás um maremoto que foi tão perto da costa que não deu tempo de avisar. Então o homem constantemente, e olha que coisa, o país do mundo que mais se acha, qual é? Os Estados Unidos da América. E lá é onde tem mais catástrofe natural, você sabia disso? Lá tem estados que é dividido em estados, né? Tem furacão, tem outros que tem terremoto. Eles têm outros que têm aquelas tempestades, acontece muito naquela região ali perto de Miami, né? Aquelas tempestades naturais, né? Ciclones. Então, e aquelas pessoas, elas se acham tão prepotentes. Mas quando chega uma tempestade daquela, faz o quê? Então, é importante que a gente veja isso. Uma cidade lá dos Estados Unidos teve um grande alagamento numa dessas tempestades, acho que Nova Orleans,
se não me engano, ficou todo embaixo d'água, uma dessas tempestades tropicais. Então, para a gente perceber o que Deus está mostrando aqui, eu estou no comando, inclusive dos eventos naturais. Eu estou no comando da natureza. Eu estou no comando de todas as leis universais. Então, Isaías diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Não é Isaías 43? E aqui a gente vê: Moisés estendeu a mão e então foi dividida a água. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco. Eu acho bonito o desenho bíblico. Rapaz, eu chego a chorar. Aqueles bem bonitos. Aí tem aquelas tartarugas grandonas assim, né? Aí tem um tubarão assim do lado, assim, passando. E ele não pode passar para o outro lado. E aí você vê aquelas duas colunas grandonas assim de água, né? Pastor, você é bobo, acredita nessas coisas? Bobo é você se não acredita, né? A Bíblia está dizendo que foi desse jeito. Moisés estendeu a mão, os filhos de Israel entraram no meio do mar, versículo 22, em seco, e as águas lhes foram qual muro, à direita e à esquerda. Então, igual o desenho. Né? O desenho foi bem fidedigno nesse sentido. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele. E eu acho interessante. Rapaz, que Deus é esse? Porque vocês lembram do cenário? O que estava impedindo esses egípcios cheios de arma, de ódio, de cavalo, de um monte de coisa, né? De carruagem. O que estava impedindo eles de seguir o povo? Uma coluna. Por que Deus tirou aquela coluna de fogo, rapaz? Deus faz assim, irmão. Ele faz coisas que a gente não espera. Glória. Porque tinha que acontecer desse jeito. Os soldados tinham que entrar atrás do povo para que depois eles fossem mortos pela sua incredulidade. Obrigado, Jesus. Então Moisés, versículo 23, os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Olha, quando Deus quer, ele faz assim. Os cavalos e as carruagens que faziam eles andarem mais rápido quando eles chegaram lá, né, atrás do povo, agora não estava mais dando rapidez para eles. Eles tiveram que fazer o percurso a pé por dentro do mar, atrás do povo de Deus. Na vigília da manhã. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós que somos cristãos não devemos seguir o pensamento do mundo que confia na segurança das coisas e não na segurança de Deus. Tem gente que acha que está seguro quando adquire determinados bens. Não, isso não é segurança. Nossa segurança só está no Senhor. Se Ele não estiver conosco, nada nos deixará seguro. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, e viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Fujamos da presença de Israel. Percebeu? É isso que Deus quer que o mundo veja na nossa vida. Essa confiança em Deus, inabalável. Por que as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e alguns até se assustavam? A fé dele. Eles batiam no apóstolo Paulo, eles ameaçavam, mas o apóstolo Paulo continuava confiando em Deus da mesma forma, com fome, com frio. A confiança dele era sempre a mesma. Isso assusta, irmãos. Mas esse tipo de fé tem se tornado cada vez mais difícil de encontrar. Por isso o questionamento: quando o Senhor Jesus voltar, encontrará fé na terra? Será? Porque a gente, cada dia mais, acredita menos. As facilidades do mundo têm nos deixado molengas.
crentes dependentes de coisas, crentes dependentes de situações, crentes que se desesperam na falta de coisas que são superficiais. É um absurdo isso. Então, devemos repensar o nosso cristianismo. Versículo 26. Já estou chegando no fim, tá certo? Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. O Senhor podia fazer isso sem Moisés agir? Podia. Mas ele escolheu agir dessa forma. Então o Senhor escolhe nos colocar no jogo. Ele não precisa da gente para nada. Ele não precisava da gente para pregar o Evangelho. Se um anjo viesse aqui hoje, pregaria muito melhor que eu. Se o próprio Senhor se manifestasse, era muito melhor. Mas ele escolheu que fosse assim. Por quê? Porque também assim é uma prova de fé. Quando você ouve alguém pregando a palavra de Deus, aqueles que efetivamente são regenerados, eles veem a presença do próprio Deus naquele momento. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Tessalonicenses. Quando eu fui ter com vocês, eu preguei o Evangelho, vocês me viram não como um homem comum, mas como um representante de Deus, e que de fato eu sou. Então olha que coisa interessante. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. E nem ainda um deles ficou. Nem ainda. Percebeu como o juízo de Deus é coisa séria? Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto. Parecia que quem ia ganhar eram os egípcios. Eles tinham a força, eles tinham os armamentos, eles tinham, né, tudo do ponto de vista do mundo. E o povo de Deus só tinha Deus. Mas quando a gente só tem Deus, a gente tem mais, infinitamente mais do que a gente precisa. É até vergonhoso. Mas eu só tenho a Deus. Só? Você precisa de alguma coisa a mais? Ele criou o universo. Você precisa de o que mais? E ele fez isso só com a palavra. É aquele que vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Ele está com você. Você precisa de mais o quê? Me diga. Ou gente sem fé é a gente. É verdade, Jesus. Os filhos de Israel caminhavam ao pé enxuto pelo meio Do do mar. E as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Percebeu que está repetindo aqui? Por que está repetindo? Porque a gente não acredita. Porque a gente é. Será que foi assim mesmo? Me disseram que era um negócio de um vento que soprava e que o mar secava. Aquele negócio igual aquele negócio do mar que faz, né? Como é que faz? Maré, né? E a maré avança, a maré retrocede. Diz que na época do ano o mar retrocede um pouquinho. É igual um pastor uma vez, que foram tentar convencer ele disso, né? Não, na época do ano o mar fica quase que no joelho. Ele disse, rapaz, então o milagre foi maior ainda. Aí disse, como assim? Porque para afogar o exército de Faraó inteirinho com água no joelho. Rapaz, aí só Deus mesmo. Então o rico não tem pra onde correr. Ele quer dizer, não, mas ali não era uma época do ano. Se era uma época do ano, porque não foi questão de uma semana. Foi questão de horas. Então, essa teoria, né, que as pessoas, às vezes, os cientistas querem explicar esse episódio, né? Não, mas era uma época do ano. Mas não teve esse intervalo de tempo. Eles estavam logo atrás.
Então, se a água estava baixa para todo mundo. Se foi um evento natural comum, estava baixa para todo mundo. Então, o milagre foi maior ainda, porque afogaram com água no joelho, cavaram tudo com água no joelho. Rapaz, que Deus é esse? Né? Eu sei que os cientistas ficaram sem graça, né, diante da sabedoria desse pastor. Assim, Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Olha o que vai acontecer com os ímpios que não creem, irmãos. O que você acha que o apóstolo Paulo sofria em alguns momentos? Você acha que ele escreveu essas palavras com dor no coração ou com alegria? Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Um pastor que foi muito usado por Deus na sua geração, e a gente fala dele com muito amor, Spurgeon, um dos seus sermões, e ele era uma pessoa que, muito famosa em Londres, e toda a Inglaterra e Europa. As pessoas queriam ouvir, porque ele pregava com grande eloquência, mas ele não se iludia. E muitos dos seus sermões ele dizia: eu não me iludo. Eu sei que a maioria de vocês estão indo para o inferno, mas eu vou fazer de tudo para que vocês não cheguem lá. Que em algum momento haja uma mudança de direção na vida de vocês. Porque não tem como, irmão, a gente chegar no céu se a gente não seguir o caminho de Jesus. Não existe essa possibilidade da gente plantar na carne e colher no espírito. A gente não pode entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso e achar que vai dar na vida eterna. Não vai. Então, para chegar na vida eterna, tem que entrar pela porta estreita, tem que andar pelo caminho apertado. Aqui, Israel viu o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Percebeu? Quanto tempo durou essa confiança? Quase nada, se a gente continuar a leitura. Mas eu queria concluir hoje, né, essa sessão, essa minissérie que a gente fez. Começou segunda passada, né, termina hoje. Mas eu queria abrir com vocês rapidamente em 1 Coríntios. O irmão Paulinho daqui a pouco vai louvar. 1 Coríntios, capítulo 10. Porque eu não sei como está escrito na sua, mas na minha tem assim: exemplos da história de Israel. E a gente tem que prestar atenção nisso que a gente leu, nisso que a gente estudou esses últimos dias. Desde a repreensão de Moisés perante Faraó, desde a instituição da Páscoa, desde o assassinato, desde de quando Deus matou os primogênitos do Egito, o momento que o povo sai, o momento que a gente estudou aqui hoje, que é perseguido. Então, olha aqui, capítulo 10 de 1 de Coríntios, versículo 1. Ora, irmãos, é o apóstolo Paulo falando para cristãos como nós. A gente não está mais aqui na história dos judeus, agora são cristãos como nós. Ainda que a história dos judeus também vale para a gente. Tudo que a gente estudou, como a gente viu, vale para a gente, quando a gente se apropria desses princípios de forma espiritual. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, e pais é no sentido de antepassados, estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. A nuvem, se lembra a nuvem? Que guiava eles de manhã, de noite era coluna de fogo. Eles estiveram sendo guiados por essa nuvem, assim como muitos cristãos aparentemente estão sendo guiados pela palavra de Deus porque permanecem na igreja. Mas na sua vida, dentro da igreja e fora da igreja, eles demonstram que não estão seguindo a palavra de Deus. Aparentemente eles estão debaixo da nuvem, mas não estão. A desobediência nos tira para fora. Então, cuidado. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Paulo, inclusive, usa a questão do batismo. Então, como é a forma que a pessoa entra na igreja? O batismo. Então, batizou, agora pronto? Não, batizou, agora é o começo. Batizou, agora você vai começar a ser cobrado. Batizou, agora
a perseguição vai ser maior, a graça também vai ser maior. Mas começou a jornada nesse momento, então vamos lá. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. A jornada do povo começou agora. Quando eles atravessam o Mar Vermelho é que vai começar a jornada deles. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Lá no Êxodo você vai ver, eles ficam com fome, eles se desesperam porque não tem como plantar, não tem como colher. Aqueles pães que eles fizeram acabam. E agora, como é que a gente vai conseguir alimento? Então Deus enviou o maná, que descia do céu. Olha que coisa. Imagine você comer uma comida que desce do céu, irmão. Nós somos alimentados assim também. A providência que bota o alimento na nossa mesa desce do céu. Glória a Deus. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. Eles não sabiam ainda, mas ele estava lá. Entretanto, Deus não se agradou da minoria, da maioria. Percebeu como é a matemática da igreja? Percebeu porque uma igreja 11 anos pregando a palavra de Deus é assim? Não tem muita gente. Porque Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, quando uma pessoa fica prostrada diante do mundo, é uma evidência de que a graça do Senhor não está na vida dessa pessoa. Porque se assim estivesse, ela não estava prostrada no deserto, no mundo, ela estava seguindo a nuvem ou seguindo a Cristo. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Será que são exemplos para nós, irmãos? A fim de que não cobicemos as coisas más. Parece que o apóstolo Paulo viveu nessa época de celular, televisão, computador. Parece que ele está vivendo na mesma época que a gente, né? Porque como a gente cobiça? A gente às vezes nem fala. Cobiça com a mente, com o coração. Mas não é para mim não, é para o meu filho. Mas não é para mim não, é para minha vaza, é para o meu vaso. Nada é mais valoroso que isso, que possamos deixar. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais idólatras
Ah, Jesus. Ah, Senhor Jesus. Amém, irmãos? É bênção? Amém. Glória a Deus! Glórias a Deus. Que meu. Eu sempre costumo dizer, irmãos, esse sempre vai ser o melhor momento da vida. Obrigado, Deus, obrigado. Tem momento que a gente não vai, de forma alguma, ter isso que nós estamos tendo hoje. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida do irmão José, e pela graça e misericórdia do Senhor Jesus que nos ajuda mediante a palavra do Senhor. E eu estou tão maravilhado porque eu estava dentro da pregação. E eu entendi um pouco, mas entendi. Como eu digo, o melhor momento, pastor, em casa não é a mesma coisa. Não tem como ser, um dia é difícil. E ali eu estava ali, poxa, meu Deus, que coisa maravilhosa, o Senhor explicando, o Senhor ensinando. É o poder de Deus na sua vida. Que Deus continue te dando essa graça, essa sabedoria, porque sabemos que vem do alto, não vem de ti. Que Deus guarde seu coração, porque sabemos que vai vir coisa difícil para o Senhor suportar. Aleluia! Mas acredite que nós te amamos em Cristo Jesus. Aleluia! Amém! Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, dizendo: segura, estou no braço. A voz da igreja. Amém! Vamos lá! Seguro, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Glória a Deus! Vamos glorificar seu amor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em ti. E seu passar, e seu passar, e seu passar pelo vale. Acharei conforto em seu amor. Eu sei que és aquele que me guarda, Senhor, vem me guardar. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou, a igreja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos, seu amor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar, e seu passar, e seu passar pelo vale. Acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Pelas promessas, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Pai.
és aquele que me guarda, que me guarda. Em seus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Aleluia! Pelo amor de Deus e Pai, que Assim as seja. doces consolações do Espírito Santo e que a Assim graça seja. maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Dizemos amém! Amém! Salve com a mente do Espírito Santo. Não deixe de falar com você mesmo. Confie em Deus. Glória a Deus. Você não vai perder nada e vai ganhar tudo. Ô, pô! Obrigado, Senhor. Ajuda, meu Deus. É benção. É benção.